Olá, galerinha, como vocês estão? Boa quarta-feira para todo mundo, bom dia, boa tarde para vocês, gente. Bem, gente, hoje a gente vai começar. Não liga pra mais tia Débora, não, tia Débora tá meio gripada, tá? Bem, hoje a gente vai começar com a nossa revisão de língua portuguesa, né? A gente acabou na segunda-feira a nossa apostila de português. Então, hoje, a gente vai começar com as revisões. Os conteúdos de português estão bem facinhos, tá? Super fáceis mesmo. Então, o que vai acontecer? A revisão será feita no vídeo e a atividade estará na plataforma, tá, gente? Ok? Só quando a tia Débora falar, gente, olha só, esse conteúdo aqui hoje não tem atividade, porque é um conteúdo muito fácil. Mas, no geral, tá bom? Vai estar na plataforma, ok? Beleza? Então, ó, vamos começar. Hoje nós vamos falar sobre dois assuntos, sobre derivação e prefixação e vamos falar sobre os sinais de pontuação, tá? Então, a tia Débora vai ler na apostila, vai acompanhar na apostila. Vocês não precisam acompanhar na apostila, mas eu quero que vocês prestem atenção para fazer a atividade na plataforma, ok? Na plataforma não, vocês vão ler na plataforma, vão copiar para o caderno e vão fazer no caderno, beleza? Muito bem. Gente, então olha só. A primeira coisa que a gente vai falar são os sinais de pontuação, tá? Aqueles velhos sinais que nós já vimos várias vezes e que eu tenho certeza que todo mundo sabe. Então vamos lá. Ó, esse ponto aqui é o ponto final, certo? O ponto final ele serve para finalizar, né? Dizer que chegou ao fim. Uma frase que possa ser afirmativa ou uma frase que possa ser negativa. Por exemplo, eu gosto de batata. Ponto final. Eu não gosto de batata. Ponto final, né? Porque eu estou afirmando ou eu estou negando. Então, sempre quando houver um ponto final em uma frase, vocês vão observar se aquela frase é afirmativa ou se é negativa. Quando é negativa, a gente tem um não, jamais, enfim, né? E aí, depois do ponto final, a gente tem o ponto de interrogação. O ponto de interrogação, galera, ele serve para uma pergunta, né? Ele caracteriza uma dúvida, uma pergunta. Por exemplo, qual o seu nome? Que dia é hoje? Né? Então, são frases que a gente usa normalmente quando a gente tem dúvida de algo, a gente faz uma pergunta. Muito bem. O ponto de exclamação. O ponto de exclamação, ele serve, né, para a gente expressar um sentimento. Puxa, que lindo dia, né? Ui, que susto! Ai, que tristeza, né? Então, ele serve para expressar sentimentos de alegria, de tristeza, de surpresa, né? De espanto. Ai, o que é isso? Né? Ai, que susto, né? Então, ele serve exatamente para ajudar a gente a expressar um sentimento. Os dois pontos. Muito bem. Os dois pontos podem ser utilizados de duas maneiras diferentes. Por quê? Porque eles podem ser usados para anteceder uma listagem. Por exemplo, hoje eu irei ao mercado comprar, dois pontos, arroz, feijão, batata, macarrão, manteiga, certo? Então, ele serve para anteceder uma listagem, mas também ele serve para anteceder uma fala, né? Ele serve para indicar que a seguir virá uma fala. Por exemplo, e a ursinha disse, dois pontos, linha de baixo, travessão. Mamãe, vírgula, estou com fome, né? Então, os dois pontos, eles servem tanto para anteceder uma listagem, quanto para anteceder e indicar que vai vir uma fala, certo? E por último, nós temos aí o famoso travessão, que todo mundo sabe, serve para anteceder uma fala. Vou repetir. E a ursinha disse, dois pontos, na linha de baixo,
travessão, porque vai anteceder a fala de um personagem no texto, enfim, uma frase. 2, travessão. Mamãe, vírgula, estou com fome, né? Então, o travessão ele serve para antecipar, para a gente visualizar que vai vir uma fala, certo? Fácil, né? Muito bem. Passado esse conteúdo, que é muito fácil, a gente vai para a derivação e a prefixação. A gente já viu isso também no bimestre anterior. Então, aí nós temos as palavras primitivas. Então, eu vou ler com as palavras do livro para explicar a vocês. A palavra primitiva é aquela que não vem de outra palavra. E ela pode dar origem a outras. Como, por exemplo, então a palavra primitiva é aquela que não vem de lugar nenhum. Então, quando eu falo assim, flor, ela não veio de outra palavra. Ela veio dela mesma. Flor. Então, flor é uma palavra primitiva. Agora, já uma palavra derivada é uma palavra que vem a partir de uma outra palavra. Por exemplo, se eu falar floricultura. A palavra floricultura é uma palavra derivada. Por quê? Porque ela surgiu a partir da palavra flor, certo? O radical, galera, é aquela parte principal da palavra. Então, digamos aqui que eu tenho escrito floricultura. Floricultura. Muito bem. Escrevi floricultura. Qual é o meu radical? O meu radical é a palavra flor. Porque a partir da palavra flor, eu posso escrever florista, Então, floricultura. Então, o radical é a parte principal, certo? É aquela parte que faz com que haja a origem de outras palavras. Por exemplo, se eu escrever aqui, deixa eu pensar, caixote. Vou escrever aqui a palavra caixote. Na palavra caixote, certo? Eu tenho o radical, que é cais, que vem de caixa. E eu tenho aqui o ote, que é o sufixo, certo? Muito bem. Aí, e o meu radical é o caixote, ó. Radical, que é aquela parte principal da palavra, Que é a parte que dá origem a outras palavras. E eu tenho aqui o meu sufixo. Muito bem. Aí, se por acaso eu escrever assim, despertador. Suponhamos, vou apagar aqui o caixote, tá? Porque aqui eu tenho o sufixo que vem no final da frase, no final da palavra, eu complemento o sufixo, ele é o complemento que vem depois do radical. Sufixo. Aí agora a gente vai ver o prefixo, que é o complemento que vem antes do radical. Então vamos lá, ó. Despertador. Dá para todo mundo entender? Dá, né? Despertador. Então, se eu falar despertador, e não, com despertador eu também vou ter prefixo, sufixo, porque ó, eu tenho despertar. O dor é o sufixo. Sim. Vamos lá. Outra palavra. Desrespeitar. Na palavra desrespeitar, eu tenho um prefixo, certo? E eu tenho o meu radical. Então, vamos lá. O meu des será o meu prefixo, porque o meu radical é respeitar. Então, ó, eu tenho aqui o meu prefixo e aqui eu tenho o meu radical.
certo? Gente, nós já vimos todos esses conteúdos e todo mundo fez com muita facilidade. Só lembrando, radical é a parte principal da palavra, certo? E aí eu tenho o prefixo, que são as sílabas, né, que antecedem a minha palavra, e eu tenho o sufixo, que ele vem após o meu radical, certo? O prefixo vem antes do radical e o sufixo vem depois do radical. Lembrando que o radical é aquela parte principal da palavrinha. Joia? Beleza? Todo mundo conseguiu entender? Tenho certeza que sim, porque todo mundo já fez essas atividades. Bem, galerinha, essa primeira revisão vai ficando por aqui. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, gente!